Eu ia pelo caminho de sempre, com o sol colando a pele e o vento seco do cerrado enchendo a cara. O trovão seguia ao meu lado, com aquela paciência de sempre, cabeça baixa, cheios de caspa de poeira. Ia pensando nas coisas miúdas da fazenda, conserto da cerca, remendo no cavalo velho, arrumar a rede que a Marlene gostava de estender à tarde. Quando vi umas formas de barro mais adiante, recortadas contra o brilho do horizonte. Quase não virei. Por costume, por pressa, por teimosia de quem vive sozinho e acha que pode tocar a vida no piloto automático. Mas o cavalo parou e eu parei junto. Havia uma parede de barro pela metade, estabilizada com pedaços de madeira torta. 2 crianças pequenas e uma mulher montavam aquilo com as mãos, sem luvas, sem recursos. O barro grudava nas unhas, formava bolhas secas nos cotovelos e o sol fazia faíscas na testa de quem se esforçava. O menino, mais velho, tinha o rosto marcado pelo trabalho. A menina menor andava com um cobertorzinho que mais parecia um pano velho. A mulher, Sirlene, movia-se com cuidado entre as tábuas, olhando de vez em quando para trás, como quem esperava alguém que não voltaria. A imagem me apertou o peito por uma estranha mistura de coisa antiga e coisa nova. Lembranças da Marlene costurando tiras de pano na varanda e a reconhecida sensação de ver uma casa que pede socorro. Não gosto de fazer espetáculo com a vida dos outros. Não gosto de me apresentar como herói em festa. Aprendi que a humildade do gesto é mais valiosa que o anúncio dele. Mas havia um apelo silencioso naquela cena que mexeu comigo. Não era só pena, era uma convocação para agir. Cheguei devagar, tirando a rédea com cuidado. As crianças desviaram o olhar primeiro, medindo se eu era a ameaça. Sirlene secou as mãos num pano e sorriu com a boca pequena, não por alegria, mas por educação de gente cansada. Perguntei pouco. Perguntar demais às vezes é fazer a pessoa reviver a dor. E daquele dia, eu queria dar alívio. Não recontar o corte. Boa tarde, disse. Tá precisando de ajuda aí? Ela respirou fundo. A poeira do atalho marcava as sobrancelhas. A gente tentou fazer um pedaço de casa. A gente não tem onde ficar, falou Sirlene com o sotaque do centro-oeste, a voz emendando as palavras como quem separa cada ideia para não se perder. O menino se aproximou devagar. Tiago não tinha mais que uns 9, 10 anos, e segurava firme uma colher de madeira como quem segura uma espada. Tinha os olhos sérios de quem viu cedo demais a dureza da vida. A menina, Eduarda, a Duda, veio pousando as mãos no barro com curiosidade, inventando desenhos nas paredes, sem entender a gravidade de tudo aquilo. Como o senhor se chama? Perguntou Tiago, sem rebuço, direto ao ponto, observando as mãos que eu apresentava, manchadas de poeira e calos. Bené, respondi. Bené da Boa Esperança. Dizer o nome da propriedade é um jeito de situar quem pergunta e de lembrar que, apesar da casa vazia, a terra é um lugar de pertences compartilhados. Sirlene explicou, em voz que oscilava, que tinham sido expulsos de um barraco na margem da estrada. O marido dela tinha sumido. Palavra que caiu pesando entre nós como uma pedra. Não disse que o marido havia ido embora por escolha. Falou como quem conta um fato que não tem volta. Era um relato curto, sem dramatização, porque o dramatismo não lhes dava abrigo. Ela não pediu esmola. Não havia pedido por dinheiro, por favor ou por compaixão verbal. Estavam ali, com as mãos no barro, tentando criar uma parede que não derretesse ao primeiro dia de chuva. Às vezes, a dignidade do gesto é mais eloquente que qualquer súplica. Ela trabalhava. Isso me falou mais que qualquer palavra. Lembrei de uma velha dívida que eu carregava no peito. Houve uma época. Argemiro foi o nome que me veio à cabeça. Um vizinho que eu devia trocar olhares e favores, que me ajudou quando precisei. Em que alguém estendeu a mão sem alarde. A memória veio sem culpa, só como lembrete de que passamos pela vida recebendo e devendo. E eu, naquela manhã,
Senti que devia a quem um gesto de retorno. Não era dívida contábil. Era dívida de humanidade. Vem comigo, disse então, sem consultar muito o meu próprio pensamento. Tem lugar na fazenda. Eles olharam surpresos, como se eu tivesse anunciado um milagre. Sirlene fez um gesto com a mão, como quem avalia se aquilo poderia ser mesmo possível. Eu já havia passado pelas próprias ausências. A casa tinha cantado o vazio da Marlene por anos, e sabia que acolher alguém é ato que mexe com rotina e sono. Mas o coração da casa pedia vida. Não sei porquê, foi um impulso que veio de dentro. Desmanchei a parede junto com o menino. Mostrei como amontoar os pedaços de barro para não desperdiçar a terra, como usar aquelas tábuas torcidas para empilhar os fechos. O trabalho, mesmo curto, teve sempre o efeito de aproximar as pessoas. Enquanto mexíamos no barro, contei uma história boba sobre o trovão. Como ele se assustou uma vez com um bando de maritacas e resolveu que era dia de silêncio. E Tiago riu, pequeno, tímido. Duda levou um grão de barro à boca e fez careta. Eu limpei com meu pano de saco meio áspero, e ela se deixou ficar no colo, tranquila como se a presença fosse suficiente. Levei-os para a fazenda na minha caminhonete. Não foi transporte de luxo, nada daquilo. Havia um cheiro de lata quente e óleo. O banco reclamou. O trovão veio atrás, andando com passos lentos. No caminho, Sirlene contou pedaços da história sem dramatizar, que tinham perdido o lugar onde viviam, que as crianças não tinham escola fixa, que ela tentava ajeitar a vida com o que tinha. A fala era prática, limpa, cheia daquela força cotidiana que as pessoas adquirem por necessidade. Chegamos e o corpo da casa vacilou por um instante quando as portas se abriram. Aquele cheiro de casa vazia tem um jeito de te anunciar tudo o que foi. As redes dobradas, o copo por lavar, a ausência da voz que cozinhava à tarde. Farofa, o gato, apareceu com aqueles passos felinos, arqueando o corpo como se quisesse medir o novo. O gato pulou no colo da Sirlene, cheirou o cabelo da Duda. E ali já houve alguma aliança. Gatos têm esse dom. Reconhecem quem precisa ser reconhecido. Mostrei o quarto do fundo, pequeno, mas seco, com janela que dava para a varanda. Arrumei a cama como a Marlene gostava. Deitar os lençóis e ajeitar o cobertor dobrado. E coloquei um pano simples sobre a mesa. Lembrei das mãos dela mexendo na massa de broa. E senti vontade de trazer logo aquele cheiro de casa para ali, como se a cozinha pudesse confirmar que aquilo era lar. Fizemos uma sopa com o que tinha. Mandioca cozida, algumas folhas de couve que resistiam no canteiro, um pedaço de carne salgada que eu havia guardado. Sirlene mexeu a panela com cuidado, como quem respeita o alimento que poderia ser o último de alguém. A roda de calor começou ali. Cheiros, talheres que batem, vozes que se acostumam ao eco do outro. O jantar foi simples, mas houve vontade nos olhos das pessoas em ocuparem a mesa. Tiago comeu rápido, sem pressa, quase como quem tem medo que a fartura seja um engano. A madrugada veio morna. O vento do cerrado trouxe o cheiro das folhas e o cantar de grilos. Eu não dormi no sofá daquela noite. Estendi na varanda e fiquei olhando as estrelas, pensando em como a vida muda por pequenos trancos. Um desvio na estrada, uma mão estendida, um cobertor compartilhado. Marlene vinha na lembrança como quem acendia a luz. Não em voz alta, mas em gestos que eu continuava a repetir. Dobrar lençóis, guardar utensílios no lugar certo, assar broa no forno de barro. Às vezes eu conversava com ela, em cabeça, como se tivesse que prestar contas da casa. Falei baixinho para o ar, quase em segredo, pedindo que ela permitisse que a casa voltasse a ser casa. A primeira noite rendeu silêncio e sonhos rasos. A Duda tossiu uma vez, pequena, uma tosse que me acordou como um lembrete. No escuro da varanda, fui ver. Ela estava com a testa quente, os olhos miúdos mais fundos do que o normal. Sirlene segurava a respiração. Por um segundo, o tempo esticou como elástico, e eu vi a fragilidade que estava diante de mim, sem pintura,
nem vícios de linguagem. A febre, quando aparece, é sempre um aviso. Algo do corpo que reclama ajuda. Na manhã seguinte, a rotina pegou forma. Dividimos tarefas como quem monta um quebra-cabeça. Sirlene cuidou de varrer a casa e recolher as panelas. Tiago foi com o Zé Pequeno ao curral, mexer com os animais. Eu fui ajeitar o portão que rangia e que precisava ser calibrado. A fazenda respondeu com sons, o mugido longo de uma vaca, o bater de cascos no quintal, o miado insistente do Farofa pedindo comida. Havia uma possibilidade de recomeço ali, uma pequena urbanidade naquilo que parecia desarrumado. Sirlene começou a mexer na horta. Tinha mãos de quem aprendeu a plantar com as avós. Colocou as sementes com cuidado. Explicou para Tiago como separar a semente do joio. Isso foi importante. Ela não ficaria ociosa, e ninguém ali queria que a caridade se resumisse à esmola. Era trabalho, reinvenção. A dignidade dela ficou visível nisso. Em mexer a terra, em colocar o pé na rotina e não somente receber. Os dias seguintes correram em atos práticos. Levei Tiago para ver como amarrar o bezerro. Ele surpreendeu ao aprender rápido, com jeito de quem tem gosto pelo ofício. Duda, aos poucos, soltava risos curtos quando o gato tentava roubar seu prato. O animal, que no início cheirou com desconfiança, foi se aproximando. Farofa gosta de colo, mas impõe sua condição. Só dá afeto quando quer. E quando a menina, rindo, deixou a mão na testa do bicho, percebi que coisas pequenas ordenam relações. Num desses fins de tarde, o rosto de Sirlene se fechou por um momento. Servira um pouco de chá a Tiago, e de repente ela se lembrou de algo. O marido. Eu não sei onde está. Procurei, mas... A frase ficou solta. Sua autonomia apareceu aí. Ela não esperava que eu resolvesse tudo, mas havia medo nas nuances. Ofereci o que pude. Um lugar para ficar, comida, trabalho. Mas não ofereci solução pronta. Não é essa a nossa maneira na fazenda. O que damos é teto e oportunidade, não promessas impossíveis. Vi pequenas transformações que me pareceram enormes. A mesa da cozinha, antes usada só por mim, agora tinha marcas de copos alegres. Um dia Renato, meu filho, veio visitar. Veio por curiosidade, e talvez por precise reconhecer que a casa estava diferente. Ele ficou ali um tempo, observando Sirlene mexer na panela com aquela naturalidade. A presença do meu filho foi um reconhecimento que aqueceu de forma inesperada. Não era só eu que havia decidido acolher. A família, ainda que em pedaços, aprovava a escolha. Houve também momentos de tensão que testaram nossa decisão. Uma vez, um homem passou por aqui procurando por quem. Disse que era o marido. Não era o que eu esperava. A conversa foi ríspida, mas curta. Sirlene foi firme em sua resposta. Ela escolheria o que fosse melhor para ela e para as crianças. Não fiz pressão, nem ocupei terreno alheio. Respeito é parte do cuidado. E cuidado não precisa de espetáculo. Certa manhã, percebemos que a Duda havia começado a acordar com a respiração curta. Ela tossiu mais forte, os olhos corados. A mãe tentou acalmar com panos umedecidos na testa, mas eu vi que a situação exigia mais que chá e descanso. Levei alguns remédios caseiros, mas havia algo diferente. O peito da menina fazia um barulho que me lembrou de outras noites de vigília. Convidei Sirlene para irmos até Araguaína para uma consulta. Não foi decisão leviana. Fui ao pote de remédios, verifiquei a validade, e meu coração apertou. Naqueles instantes, o silêncio da fazenda me deu espaço para algo que não costumo dizer em voz alta. Eu rezava, do meu jeito, a Marlene, pedindo que aquilo que ela sabia de cuidado me acompanhasse. Não fiz proclamação. Foi um sopro íntimo, como quem pede a um amigo antigo que esteja presente. Sirlene me olhou com gratidão, os olhos brilhando de quem confia sem pedir mais que o apoio para seguir. Tiago segurou a mala pequena da irmã como se fosse uma lança. Ele parecia decidir que ali
Proteger era papel dele. Arrumamos os papéis, a mochila, o cobertorzinho da menina. O trovão ficou no curral, olhando como se entendesse que íamos longe. Pegamos a caminhonete e rumamos para a estrada de cascalho, deixando para trás a casa ainda por ajeitar, a broa no forno que não chegaria a ficar pronta. A cidade de Araguaína ficava a 1 hora e um tanto dali, e a estrada nos oferecia tempo para pensar, para medir o passo. No caminho, a menina dormiu com a cabeça no colo da mãe, o rosto molhado de suor que não chegava a arrefecer. Sirlene murmurava palavras que não conseguia entender. Tiago olhava pela janela como se fosse um vigia da embarcação, atento a tudo. Eu dirigia com cuidado, sentindo a responsabilidade do que havia decidido. Não prometi cura. Aprendi cedo que promessa é palavra pesada. Mas levei-os ao médico porque havia uma necessidade concreta. A respiração curta, a febre, o olhar que se perdia por segundos. Era prática, não gesto místico. A cidade recebia com tráfego e barulho, e a gente foi atrás do posto de saúde. Dona Neuza, da farmácia, nos recebeu com a costumeira palavra simples. Havia um ar de humanidade naquela farmácia de esquina. Analgésicos, remédios de asma, conselhos que vinham com a embalagem e com a experiência de anos. O médico nos ouviu com atenção. Não era promessa de milagre, apenas conhecimento aplicado. Peguei a receita e voltei para a caminhonete com uma sensação estranha de alívio e inquietude ao mesmo tempo. No retorno, eu olhei para eles. Sirlene parecia mais leve. Tiago estava mais relaxado. E a Duda dormia com a testa menos quente. Mas a cura não era algo que eu pudesse decretar com a força das mãos. Era processo, tratamento, remédios, descanso. E eu, em silêncio, senti uma responsabilidade que ia além do afeto. Tinha de garantir continuidade, remédio e um espaço que permitisse recuperação. Quando a estrada estreitou e a poeira da fazenda começou a se levantar, o arrepio de solidão que costumava me acompanhar foi trocado por um outro calor. A casa que eu cuidava já não pertencia só a mim. Havia vozes, passos e uma vida que se reconstituía. Mas aquela noite, a noite em que a Duda tivera febre e onde tudo parecia frágil, ficou como um marcador no meu peito. Era o ponto onde a escolha que eu fizera deixou de ser um impulso solitário e passou a ser responsabilidade concreta, diária. Parei na porta da cozinha e fiquei um tempo olhando para as panelas. Pensei na Marlene e em como ela viria acomodar tudo. Como falaria que a sopa precisava de mais sal, como insistiria para que eu pedisse ajuda quando necessário. Não havia mais espaço para orgulho. A fazenda havia se tornado um lugar de passagem para outros destinos, e eu precisava entender que acolher é também aceitar que a rotina muda, que as contas se multiplicam e que o coração precisa se acostumar a dividir. No escuro daquela noite, enquanto Sirlene embalava a Duda com cuidado e Tiago dormia com a mão na almofada, eu sentei na varanda e reacendi pensamentos antigos. Lembrei de quando cheguei àquele pedaço de terra, jovem e cheio de planos. Lembrei de promessas pequenas que se tornaram hábitos. Lembrei das histórias que Marlene contava sobre vizinhança e sobre o dever de socorrer o próximo. E percebi que o que parecia simples era, na verdade, um recomeço complexo. Não bastava dar abrigo, era preciso ensinar, escutar, prover remédios, organizar o trabalho e, talvez o mais difícil, confiar que a pessoa acolhida faria sua parte para reconstruir a própria vida. Era madrugada quando ouvi um ronco baixo. A Duda tossia de novo. O som me trouxe para fora da casa num salto. Vi a menina com a testa suada, olhos de vidro, encarando o teto. Sirlene estava ao lado, com mãos que tremiam um pouco. Tiago, na porta do quarto, parecia pequeno demais para as responsabilidades que carregava. Eu respirei fundo. Era hora de decidir os próximos passos, e a decisão precisava ser correta, rápida, compassada. Peguei a lanterna, chequei o estojo de remédios, arrumei a manta e pensei:
Amanhã cedo vamos de novo a Araguaína. E até lá vamos cuidar do melhor modo que sabemos. A responsabilidade pesou nas costas como um saco de sementes. Pesado, mas possível de carregar quando se divide entre mãos que querem plantar. Falei para mim mesmo, em voz baixa, e para a casa que ouvia. Aqui, agora, vai se construir mais que paredes de barro. Vai se erguer um lugar onde alguém possa, aos poucos, voltar a confiar na vida. Fiquei olhando as estrelas por um tempo, contando pensamentos. E então entrei, sem alarde, decidido a ficar vigilante. O resto do caminho seria feito passo a passo, como sempre foi na lavoura. Regar, adubar, arrancar erva, esperar que a semente pegasse. Não sabia como terminaria, mas sabia que, pela primeira vez em muito tempo, a fazenda tinha começo de família outra vez. E isso, por si só, já mudava o silêncio que me acompanhava havia anos. Se essa história está tocando você, fica comigo até o fim. Prometo que vale a pena ver como as coisas foram se ajeitando, passo a passo. Na manhã seguinte ao nosso primeiro giro a Araguaína, a casa acordou como quem ensaia um novo som. Duda ainda tossia, mas a tosse vinha menos em ondas e mais em pequenos lembretes. A pele dela já não queimava tanto. O remédio que o médico passou fazia seu trabalho com a paciência dos tratamentos. Nada de curas fulminantes, só um caminho de cuidado que precisava ser seguido. E cuidado, na minha cabeça, exige rotina. Organizamos um esquema simples. Eu me encarreguei de garantir que o remédio viesse sempre. Sirlene aprendeu a medir a dosagem e a anotar os horários num pedaço de papel colado no armário. Tiago assumiu a tarefa de buscar água cedo e acabar de ajeitar as cercas antes de ir ao curral com Zé Pequeno. A menina começou a dormir mais tranquila, descobrindo que havia um lugar onde a noite não era só ruído de abandono, mas também comida quente e um cobertor limpo. Os dias foram se amarrando em costumes, cada um pegando seu fio. Sirlene tinha um jeito de mexer a terra como quem conversa com as plantas. Baixo, respeitoso. Mostrei-lhe onde o solo segurava melhor a raiz. Expliquei a diferença entre canteiro certo e canteiro que só serve para maldizer a semente. Ela ouvia, experiente e atenta. Não era só ensinar uma técnica, era devolver um instrumento de trabalho que preservava sua autonomia. No quintal, o movimento mudou a casa inteira. Farofa, que no começo cheirara os forasteiros com certa arrogância, passou a dormir no pé da cama das crianças. O gato fazia suas regras, mas também aprovava companhia. Quando Duda riu pela primeira vez sem som de susto, eu senti aquela pressão no peito que a gente chama de alegria discreta. Pequenos sinais. O vaso vermelho que ficava na janela, lembrança da Marlene, trazido de algum tempo em que a casa teve cor, ganhou nova posição. Sirlene colocou umas mudas ali, um gesto que fez as paredes respirarem diferente. Tivemos consultas de acompanhamento. O médico confirmou o diagnóstico, bronquite com traços asmáticos, e explicou como manter o tratamento, quando voltar e o que observar. Fui junto, porque aceitar responsabilidade prática também é prestar contas. O protocolo era claro: remédio, evitar fumaça, cuidar de alimentação e vigiar qualquer mudança. Não havia promessa de final feliz imediato. Havia caminho a ser percorrido com disciplina. Enquanto isso, na fazenda, o trabalho trouxe ordens e expectativas. Tiago mostrou-se esponja de coisas novas. Ensinei a amarrar laços direitinho, a segurar o bezerro sem sufocar, a entender o passo do potro. Ele tinha um respeito pelo animal que me impressionou. Trato com cavalos é coisa de paciência. Vi nele traços parecidos com os do meu filho quando era menino. Seriedade mesclada com curiosidade. Um dia, ao vê-lo conduzindo com atenção, pensei numa forma de reconhecimento que não fosse apenas palavra. Guardei o potro desde que nasceu. Era um animal novo, teimoso e com o rabo sempre em carregamento de pó. Quando fui até o curral e vi Tiago se aproximando devagar, com as mãos prontas para aprender, algo apertou no fundo do peito.
Ofereci o animal a ele, não como esmola, mas como troca. Eu dava o potro. Ele dava cuidado, trabalho e companhia ao animal. Tiago olhou surpreso e depois despachou aquilo com um sorriso que parecia não caber no rosto. O potro ganhou o nome escolhido por ele, com uma solenidade de quem aceita a responsabilidade. Era um presente que vinha com condições óbvias: tratá-lo, alimentá-lo e aprender a domar sem pressa. Isso teve efeito prático. O menino passou a ter um compromisso que o fazia olhar para a frente. Veio também a visita de Renato. Meu filho apareceu num fim de tarde, primeiro meio desconfiado, depois quieto, observando. Ele não disse muito, apenas ficou ali, vendo Sirlene mexer numa panela e ouvindo Tiago contar, com orgulho, como aprendera a laçar o bezerro. Renato veio conversar comigo depois e disse, com a simplicidade que só um filho tem para questionar e amar: Pai, a casa ficou mais viva. Aquela frase foi como um carimbo. Não era só minha decisão. Alguém da família reconhecia a mudança. Não busquei aplausos, mas senti um alívio de que não estava só. As semanas passaram com o ritmo do cerrado. Houve dias de sol que secavam tudo e dias de chuva que enchiam o quintal de lama. E em todas as pequenas oscilações se fazia visível o processo de cura. Duda engordava um pouco, os olhos ficavam menos fundos, as noites eram menos punhos de medo. Ainda assim, cada tosse mais forte era um aviso que nos lembrava ser cuidadosos. O retorno do marido aconteceu numa tarde em que o ar estava pesado, quase parando. Ele apareceu sem alarde na estrada, andando pela sombra das árvores, perguntando por quem fora uma família dali. Não entrou com ar de valentia. Parecia mais perdido do que ameaçador. Sirlene foi até ele. Houve palavras, poucas, diretas. Ele disse que havia ido embora porque as coisas apertaram, falou de erro e arrependimento, pediu perdoar, ou pelo menos uma chance. Não trouxe malas, só um corpo cheio de perguntas. Para mim, a chegada dele foi um teste. Não porque eu quisesse decidir por ela, mas porque a presença do homem fazia vibrar as costuras de tudo que tentávamos tecer. Respeito, sempre, foi a linha mestra. Fiquei no meu lugar e ouvi o que precisava ouvir. Sirlene conversou olhando-o nos olhos. Ela explicou com calma que reconhecia a dificuldade, que sabia de suas falhas, mas que agora tinha um caminho com as crianças. E que qualquer decisão só seria tomada de modo que não colocasse em risco o que vinham construindo. Não houve gritarias, nem cenas, apenas uma firmeza que eu aprendi a ver como força. O marido ficou uns dias. Às vezes vinha ao terreiro, tentando refazer os gestos, ajudando no conserto das cercas, disposto a provar que mudara. Outras vezes, sumia por horas. A comunidade olhava, e cada um tinha sua opinião, porque a vida no campo sempre tem plateia. Sirlene, porém, decidiu com autonomia. Ela não aceitava retornar a uma condição que colocasse as crianças em risco emocional ou físico. Não fez escândalo. Explicou que seu futuro estava ligado à segurança e ao trabalho. Era uma escolha difícil, mas tomada em pé, com dignidade. Houve quem interpretasse aquilo como dureza, e houve quem elogiasse. Eu, de minha parte, entendi que aceitar alguém requer muito mais do que perdoar. Requer confiança reconquistada e, sobretudo, sinais concretos de mudança. Sirlene abriu espaço para o homem provar mudança no dia a dia, mas não aceitou mais que sua família fosse moeda de negociação. O homem entendeu, a passos, o que se tornara impossível: a voltar a uma vida que os colocara à beira da estrada. Entre essas tensões, os pequenos rituais da casa foram costurando segurança. A broa virou quase um símbolo. Toda vez que tirávamos do forno aquele cheiro de milho e manteiga, parecia que a cozinha afirmava: aqui há comida, há cuidado, há lugar. Duda, com a mão grudenta no açúcar da broa, ria e escondia pedaços atrás do travesseiro como se aquilo fosse um tesouro.
Eu gostava de ver a cena e pensar em Marlene. Ela teria rido da desonestidade honesta da menina. Às vezes, eu falava dela em voz baixa, mais para não esquecer o modo como as coisas eram feitas do que por saudade apenas. Marlene era presença nas costuras da casa, na maneira de dobrar um lençol, no modo de guardar as colheres. Um dia, Sirlene trouxe uma ideia. Queria abrir uma pequena banca na feira da cidade com produtos da horta. Broa, um punhado de ervas, verduras. Era mistura de coragem e conta. A feira poderia dar algum dinheiro para comprar sementes e mantimentos, e ao mesmo tempo dar-lhe independência. Arranjamos um jeito de levar as coisas, e o esforço dela acabou por render reconhecimento dos vizinhos. Não era fortuna, mas era renda que vinha do trabalho. Memórias antigas, de uma avó que vendia até lenha para botar o almoço na mesa, voltaram ali, mais fortes. Tiago progrediu no trato com os animais. O potro, que no início se encolhia ao menor ruído, foi ficando forte. Havia um laço entre o menino e o animal que, para mim, falava de algo essencial. Responsabilidade que vira brincadeira, ofício que vira prazer. Observava-os do cantinho do terreiro e me pegava imaginando que aquele menino talvez não precisasse de mais que terra, animais e um lugar que lhe ensinasse as coisas valiosas, honestidade no trato e trabalho que sustenta. A cidade foi aparecendo mais vezes. Voltamos ao posto para checar se o tratamento de Duda seguia bem. Conversamos com Dona Neuza sobre como proteger a menina de fumaça e poeira. Aproveitamos para resolver outras pequenas burocracias que precisavam de endereço fixo. A minha fazenda, que antes era um pedaço de terra onde eu guardava minhas rotinas, transformou-se oficialmente num ponto de apoio. Ter endereço para registrar as crianças, garantir algum documento, era também uma vitória de dignidade. As conversas com Renato tornaram-se frequentes. Ele ajudou com pequenas coisas. Levou ferramentas, trocou um parafuso num portão, apareceu em almoços sem marcar. Foi um gesto simples, mas que me trouxe conforto. Às vezes ele ficava até mais tarde, sentado na mesa da cozinha, ouvindo Tiago falar de como curava um cavalo que empinava. Em outras ocasiões, ele ajudou na organização do espaço para a banca da feira, propondo caixas e etiquetas que deixaram tudo mais profissional. Com o passar do tempo, a casa ganhou rotina e cor. Duda passou a ir à escola do povoado mais próximo. As aulas eram curtas, mas ela chegava em casa com música na voz e um caderno mais sujo do que limpo, o que para mim era um ótimo sinal. A respiração dela ainda exigia cuidado, mas as crises tornaram-se menos frequentes. A medicação continuou, e com ela veio uma economia de noites em claro, para mim e para a mãe. Houve uma manhã em que eu acordei mais cedo do que o costume para preparar o breu do café e achei Duda à janela, desenhando no pó do vidro com o dedinho. Ela riscou um sol, um cavalo e, por fim, uma casinha com chaminé. A vista dela não era só a de uma menina. Era o retrato de alguém que estava aprendendo a projetar futuro. Aquele desenho pequeno me fez lembrar por que eu tinha virado à esquerda naquele dia quente e poeirento. Um desvio que virou ponte. A história da nossa casa acabou sendo contada na comunidade de boca em boca. A visita do médico da cidade, que veio para uma campanha de vacinação, acabou conhecendo o caso de Duda e elogiou o acompanhamento feito. Pessoas vieram de vez em quando com uma ideia, uma muda de planta, um pacote de farinha. Nada de esmolas que humilham, gestos que se encaixam na lógica da troca. Dona Neuza costumava mandar uns remédios quando sobrava, e a senhora da roça lá de cima trouxe sementes de taioba que se adaptaram bem à sombra do quintal. Em certo momento, sentamos à mesa um jantar que achei que merecia ser lembrado. Não foi festa, foi um jantar de reconhecimento. Arroz, feijão, um pedaço de carne que eu havia guardado, couve refogada. Renato apareceu. O marido da Sirlene, que vinha mostrando sinais de querer ajeitar a vida, esteve ali também. Porém, a conversa foi tensa e curta. Sirlene falou sobre seus planos, sobre a banca na feira,
sobre o desejo de que as crianças tivessem estabilidade. Ela foi firme. O homem fez promessas que tentaram soar concretas, mas ele ainda tinha passos a provar. Não houve confronto, apenas escolhas diretas. A comida entrou na mesa e nós comemos, com olhos que falavam mais do que as palavras daquele dia. A noite daquele jantar ficou marcada por uma cena simples. Depois de comer, Duda pegou um pedaço de broa e saiu correndo para o quintal, onde o potro radialmente pastava sob a luz da lua. Ela esticou a mão e ofereceu o pedaço ao animal. O potro cheirou e mordeu ligeiro. Tiago sorriu, e eu senti uma corrente que vinha do terreno, atravessava o tempo e chegava até a gente. Era a sensação de que, apesar dos medos, a vida dava sinais de vingar. Houve também sustos menores que nos lembraram de permanecer vigilantes. Uma vez, a febre voltou. A rapidez com que reagimos mudou. Não havia hesitação. Levamos a Duda ao médico, reajustamos a medicação, mudamos hábitos domésticos. Cada episódio desses serviu para ensinar-me algo sobre limite. Aceitar que cuidar não é invenção minha. É prática compartilhada, exigente e muitas vezes cansativa. Mas era um cansaço que eu preferia ter do que o velho silêncio que me acompanhara por anos. Quando finalmente teve uma manhã em que acordei e a casa estava em ordem sem o peso da vigilância constante, percebi que algo havia mudado dentro de mim. A solidão que eu carregara, aquela saudade que Marlene deixou como objeto de aprendizado, foi se amolecendo. A fazenda recupera risos. O quintal deixou de ser um espaço de memórias petrificadas e voltou a ser palco de conversas banais e importantes. A broa continuava a sair do forno, Farofa fazia suas regras, e Trovão, meu velho cavalo, seguia sendo o meu companheiro. Mas a presença das crianças e de Sirlene deu ao lugar um novo ritmo. Houve um dia de tardinha em que sentei na varanda e contei as coisas em voz baixa, como se tivesse que gravar na própria memória. O desvio na estrada, as mãos de Sirlene no barro, a febre da menina, as idas ao médico, o potro que agora tinha nome e um dono responsável. Tudo aquilo parecia parte de um fio que unia gente e terra. Eu pensei em Marlene e falei com ela como sempre fazia. Não numa oração pública, mas numa conversa íntima. Marlene, acho que acertamos em trazer vida aqui de novo. Foi uma fala simples, e talvez a única que precisava ser dita. O marido de Sirlene acabou por sair de vez, não por expulsão, mas porque não conseguiu naquele tempo estabelecer as bases para ficar. Partiu com a consciência, ou com a desculpa, de que precisava arrumar a própria vida. Sirlene não tinha ressentimento exposto, tinha cansaço e uma vontade de recomeçar sem depender de promessas alheias. Para mim, a saída dele foi alívio e tristeza ao mesmo tempo. Essa é a vida, feita de escolhas que salvam e de partidas que doem. Os meses que se seguiram confirmaram o que eu havia começado a perceber na primeira noite em que fiquei acordado. A esperança se constrói com tijolos de rotina. Não foi um milagre, foi trabalho, remédio à hora, alimentação adequada, escola, mercado, conversa e alguns gestos generosos de vizinhos. E também houve a mudança em mim. O homem que pensava que viver sozinho era suficiente, aprendeu a dividir espaço e cuidado. A fazenda voltara a ter barulho. E eu, que gostava do meu silêncio, descobri que o som de pratos sendo lavados e crianças correndo era a música que eu não sabia pedir, mas que recebeu com gratidão. Certa vez Renato me disse: "Pai, você deu um jeito naquela casa." Não era só sobre o tijolo ou a broa. Era sobre coragem de interromper rotina para atender ao que é humano. E quando digo isso, não exalto meu gesto. O que houve foi uma resposta a um apelo que apareceu naquela manhã na estrada. Quem tocou mais com seu trabalho e coragem foi Sirlene. Ela que levantou a horta, que foi à feira, que fez sua vida com as mãos. Eu apenas ofereci abrigo e trabalho. Ela tornou aquilo em futuro.
O nome que dei à propriedade, Boa Esperança, ganhou sentido renovado. A esperança lá não era a aposta vazia, era uma prática. Cultivávamos ela como quem cultiva couve, regando, tirando erva daninha, protegendo da praga. E com o tempo, percebemos que aquilo que nomeamos se espalhava. Os vizinhos passaram a ajudar com ferramentas. Alguém trouxe tinta para pintar a parede. Outro doou um cobertor. Cada gesto, por menor que fosse, acrescentava. Ainda hoje eu, quando cruzo a estrada, olho para o lado onde parei meu cavalo naquele dia. A lembrança do barro, das mãos manchadas, da mulher que não pedira esmola, é como marca que me orienta. A casa de barro que desmontamos naquela manhã deu lugar a uma casa que, com o tempo, ganhou paredes mais firmes. Não só de tijolo, mas de rotina, trabalho e afeto. A transformação foi também interna. De homem que suportava o mundo sozinho, para um homem que reconhecia que, às vezes, parar e ouvir altera destinos. O que ficou claro para mim é que ajudar não é salvar alguém por completo. É oferecer instrumentos para que a pessoa se recupere sozinha. Foi assim com Sirlene. Eu cedi teto e trabalho. A comunidade cedeu apoio. O médico deu tratamento e ela deu coragem. Juntos, fomos costurando uma vida onde antes havia um bocado de incerteza. E essa costura tem fios que ainda se puxam e que ainda precisam de atenção. A vida não acaba em episódio feliz. Ela segue, com dias fáceis e outros difíceis. E o importante é saber que agora há lugar para encarar ambos. Fecho aqui pensando no que o barro me ensinou. É possível moldar com as mãos, mas o que segura é a paciência de quem cuida. O potro de Tiago, o gato farofa que escolhe quem merece carinho, a broa que sai quente do forno, tudo isso são sinais de que a casa voltou a ser lar. A transformação não veio de um gesto grandioso, mas de muitos pequenos que se juntaram. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que possa se inspirar a agir localmente. Uma ajuda prática, um gesto de ouvir, um espaço para quem precisa. Porque às vezes a vida muda simplesmente porque alguém parou o cavalo, olhou de perto e decidiu não seguir.